Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço, onde a gente tenta descomplicar o mundo e jogar luz nos bastidores da geopolítica. E hoje, meus amigos, vamos aproveitar a 17ª reunião de cúpula que acontecerá agora no Brasil, no Rio de Janeiro, para nos debruçarmos sobre um conceito que talvez tenha confundido, complicado, muito mais do que explicado nas últimas 2 décadas: os BRICS. Vocês recordam que o termo BRICS foi cunhado lá em 2001 pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, para se referir aos países emergentes que, segundo projeções econômicas da época, se tornariam até 2050 os pilares de um novo sistema internacional, os building blocks de um novo sistema internacional. Essa sacada genial do Jim O'Neill juntava iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul, vamos ressaltar, só começou a fazer parte muito depois, em 2011, já na terceira reunião de cúpula. Agora, é importante, isso é muito importante ressaltar, que O'Neill se referia apenas à trajetória econômica individual desses países. Suas ideias não implicavam qualquer tipo de articulação política ou coletiva entre eles. Então, o que aconteceu foi que, na época, o desempenho econômico desses países apresentava-se muito impressionante. Tão impressionante que o termo se popularizou rapidamente. E, como não tem mais ninguém bobinho nesse mundo, a partir de 2006, os representantes dessas 4 nações resolveram começar a trabalhar na criação de uma plataforma de atuação conjunta. Estavam aí embalados pela perspectiva de forjar uma ordem multipolar, na qual eles teriam mais recursos de poder, teriam mais influência, ou seja, teriam mais poder e voz. A visão era de que os BRICS seriam, ou o BRICS seria, o porta-voz de uma ordem internacional supostamente mais solidária, mais representativa, mais simétrica. Seria, na visão deles, uma alternativa ao predomínio econômico-financeiro de países como Estados Unidos, as nações da União Europeia, do G7, do FMI. Mas, isso também é muito importante, não se colocariam como uma aliança anti-ocidental. Guardem bem esse raciocínio. A ideia disseminada na época era a seguinte: nós, países do BRICS, não queremos virar a mesa da política internacional. Queremos ter apenas um lugar melhor. Tudo muito bonito na prática. Não, na teoria apenas. Mas e aí? Nós já estamos na 17ª reunião de cúpula. E fica a pergunta no ar: para que servem os BRICS? Então, para começarmos a responder essa pergunta, nós precisamos começar a explicar o que o BRICS não é. Isso é fundamental. O BRICS não é um bloco regional, como o Mercosul ou a União Europeia. O BRICS não é um espaço econômico, segundo a teoria da integração. Não é uma zona de livre comércio. Não possui um acordo de livre comércio entre seus membros ou sequer um acordo de preferências tarifárias. O BRICS não é uma organização internacional. Não possui qualquer tipo de institucionalização formal. Não possui personalidade jurídica de direito internacional. Logo, não tem tratado constitutivo, não tem orçamento próprio, não tem secretariado permanente. Então você deve se perguntar: professor, para que serve o BRICS? Essa pergunta ela é fundamental, porque ela esclarece a razão pela qual o BRICS não pode dar mais do que ele tem a oferecer. O BRICS é tão somente uma plataforma para a cooperação, para alinhamentos diplomáticos, um foro para a articulação político-diplomática. Ok, beleza. Mas aí, professor, quais seriam os problemas? Muitos problemas. Primeiro, porque fica evidente que os membros dos BRICS ou do BRICS têm escassos objetivos em comum. Nós vamos ver já alguns dos porquês. O principal elemento em comum parece recair justamente no que nós podemos chamar de uma profecia autorrealizada, que é a de se constituir em uma aliança anti-ocidental. Uma aliança que se mostra cada vez mais ultrapassada, pouco construtiva. Essa retórica anti-ocidental, meus amigos, ela revela
2 pontos muito importantes. Olha só. Primeiro, ela contraria as próprias orientações diplomáticas e estratégicas do grupo. E lá, no seu início, na sua gênese, afirmava que o grupo não comportava nenhum grau de revisionismo geopolítico ou nenhum caráter antiliberal ou iliberal, o que você preferir. Segundo ponto, confirma as percepções dos analistas que, desde o início do grupo, já alertavam para o caráter anti-ocidental do agrupamento. Eu sou um desses, eu posso dizer que eu sou um desses. Em 2015, eu escrevi para o CSIS de Washington, o Center for Strategic International Studies, um paper intitulado Do the BRICS Still Matter?, que foi considerado naquele ano um dos 10 melhores textos de política externa do mundo. Vocês podem procurar no Google e vão achar Do the BRICS Still Matter? Ou então me mandem um e-mail que eu envio esse texto para vocês sem problema nenhum. Agora, por trás de todo esse discurso diplomático bonito, a realidade é outra. O BRICS, tirando o seu Banco de Desenvolvimento, criado em 2014, e que serviu como cabide de empregos para Dilma Rousseff, não avançou quase nada, sem alguma coisa, em oferecer um programa de ação coletiva, em oferecer uma plataforma concreta de propostas estratégicas ou uma nova moldura teórica, ao menos, para negociações comerciais. O que se observa na prática, meus caros, é uma frágil coalizão de barganha, ou, pior, uma aliança de conveniência. Você quer ver como? Pense nas grandes crises atuais. Vocês vão ver que faltam iniciativas concretas que apoiem a ideia de atuação coletiva. Isso ficou muito claro quando nós observamos conflitos como o russo-ucraniano, as crises israelo-palestina, israelo-iraniana, ou as eleições aqui nos vizinhos venezuelanos, que o Nicolás Maduro fraudou com a conivência da dupla Lula-Amorim. E nós vamos ver cada um desses conflitos aí que eu mencionei para vocês, com detalhe, em outras oportunidades. Vamos focar nos BRICS agora. Mas aí, onde está, em cada um desses episódios e diversos outros, a atuação coletiva dos BRICS? Mas vamos além, vamos prosseguir. Existem enormes diferenças estruturais entre os membros, tanto em termos de modelos de desenvolvimento, modelos econômicos, modelos de vida em sociedade, prioridades de política externa, concepções acerca do papel do Estado, isso só para ilustrar. Essas diferenças, meus amigos, elas não apenas limitam e muito as possibilidades de ação concreta, mas elas também indicam que o agrupamento se transformou em uma espécie de laboratório para a construção de uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial essa liderada, adivinhe, por quem? Um refrigerante quente e sem gás para quem acertar. Pois é, liderada pela China. E essa nova ordem mundial, pressuposta, ela possui um caráter antiliberal ou iliberal. E isso se manifesta, por exemplo, sobre o guarda-chuva da mega iniciativa Cinturão e Rota, a Belt and Road, que já destinou mais de US$ 1 trilhão em projetos, sobretudo de projetos de infraestrutura aí nos 5 continentes, colocando muitos países naquilo que se chama de armadilha da dívida, aumentando a dependência da China. O Brasil já é um desses países que possui uma dependência imensa da China. Muitos acusam o atual governo de estar vendendo o país para a China a troco de praticamente nada. Isso também vai ser tema para uma outra conversa nossa. Mas olha que interessante. Enquanto os Estados Unidos mantêm uma postura que alguns chamam de isolacionismo esplêndido, Pequim aproveita a oportunidade para reestruturar a ordem internacional de acordo com seus próprios interesses e não perde nenhuma oportunidade. E para isso, a China utiliza o BRICS como um instrumento estratégico para seus propósitos. Nesse sentido, meus caros, a China parece valorizar o BRICS por 3 razões principais. Existem outras, mas 3 são as principais, como eu vejo. Primeiro, como uma cobertura geopolítica para disfarçar suas ações unilaterais. Se realizadas isoladamente, claro, elas acarretariam muito mais custos, muito mais riscos. Segundo, como um instrumento para contrabalancear, contrarrestar o poder dos Estados Unidos,
mas dentro de uma moldura de ação coletiva, que supostamente contribui para a melhoria da governança global. Terceiro, olha que interessante, como um mecanismo para monitorar as ações estratégicas de seus adversários regionais, como a Rússia, como a Índia, ao mesmo tempo em que promove os seus interesses unilaterais junto aos demais membros do bloco, mas com ambições crescentes em países da Ásia Meridional e de todo o continente africano, especialmente nas dimensões econômica e comercial. Isso explica, por exemplo, a insistência de Pequim em favorecer o aumento indiscriminado do número de integrantes do BRICS. Em janeiro desse ano, vocês vão recordar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã aderiram ao grupo. A Arábia Saudita foi convidada, mas ainda não formalizou a sua adesão. A Indonésia também recebeu o convite para integrar o bloco, mas preferiu, pelo menos por enquanto, preservar sua postura histórica de não alinhamento que já vem de muitos anos. Além desses países que eu mencionei para vocês, outros 22, incluindo, olhem só, Cuba, Bielorrússia, Nicarágua e Venezuela, pleiteiam adesão e estão negociando. Mas a cereja do bolo, essa, que surpreende todo mundo, é que se está negociando a adesão do grupo fundamentalista islâmico Talibã. Sim, aquele mesmo que tomou o poder no Afeganistão em 2021 e que é conhecido no mundo todo pelas suas violações gritantes e sistemáticas de direitos humanos, de direitos civis, de direitos políticos e também por prestar apoio logístico, financeiro e territorial a grupos terroristas, como a Al-Qaeda. Agora, sob um ângulo estratégico, o que é que nós podemos esperar efetivamente de um grupo cujos membros desconfiam uns dos outros, sobretudo em suas ambições geopolíticas no espaço euroasiático? A China, por exemplo, não quer um concorrente regional de peso, um concorrente regional forte. Por isso, a China não apoia o pleito indiano a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A China também não endossa a candidatura brasileira para não ter o seu próprio poder supostamente diluído. E a Rússia? A Rússia segue exatamente a mesma lógica. Ela defende oficialmente a ampliação do Conselho de Segurança, mas só porque ela sabe que isso não vai acontecer no médio prazo. E também porque isso não prejudica a sua liberdade de movimento estratégico, especialmente no que os russos chamam de exterior próximo. São aqueles países ali fronteiriços à Rússia. E a Índia? A Índia, ela veta a entrada chinesa no Fórum IBSA, que é Índia, Brasil e África do Sul. Sob que argumentos? Sob o argumento de que se trata de uma coalizão de países democráticos. Essa é, aliás, uma posição que, pelo menos até o momento, converge com a posição brasileira. Mas e a China novamente? A China não precisa, não quer e não vai harmonizar as suas políticas com os interesses dos demais membros do BRICS devido ao seu peso político, econômico e comercial. Já é histórico, é uma tradição da política externa chinesa. Ela evita firmar qualquer tipo de aliança que restringe a sua liberdade de ação. Ao invés disso, ela constrói parcerias com nações de tendências autoritárias ou que enxergam no mero aumento dos fluxos de comércio bilateral a única variável a ser mensurada como parâmetro de política exterior, como se esse fosse o único norte a guiar a bússola estratégica de um país, principalmente quando o país não tem bússola moral ou estratégica. E o nosso Brasil? Pois é, o BRICS foi equivocadamente alçado ao patamar de prioridade da política externa brasileira na gestão Lula III, em um processo de deformação estratégica. Processo esse que é guiado por considerações ideológicas, não por pragmatismo. Considerações ideológicas que são contrárias aos interesses do nosso país. Então, o BRICS tem se revelado disfuncional, sem coerência programática, sem prioridades e objetivos comuns, e o eventual capital brasileiro, se ainda tivermos algum, se vê cada vez mais diluído nele. Então, o BRICS deveria ser visto como um foro complementar
as nossas demais interações, sejam elas bilaterais ou multilaterais. Raciocina comigo. Você acharia prudente apostar quase todas as fichas em um projeto cujo potencial para divergências é muito maior do que o potencial para avanços ou benefícios concretos? Pois é. Agora, pior do que ser sócio júnior em um projeto chinês de reconstrução da ordem mundial é atuar como peão ou um inocente útil ou um idiota útil em um jogo geopolítico mais amplo, que contraria os próprios princípios, valores e interesses nacionais. Isso interessa ao Brasil? Olha, pessoal, é fundamental que nós tenhamos essa clareza. Nós não podemos nos deixar levar por narrativas que mascaram a realidade. É preciso diferenciar a dimensão bilateral das relações com a China e com a Rússia, que são relações muito importantes, econômicas, comerciais e até na área de segurança energética, daquela que se desdobra no âmbito dos BRICS. Essa até agora eu não consegui ver nenhum benefício concreto. Então a nossa diplomacia precisa de um olhar mais estratégico, mais pragmático para o BRICS, evitando essa busca por um protagonismo a todo custo nos coloque em um papel desvantajoso e do outro lado da história. Espero que esse tema tenha servido de reflexão e eu coloquei mais algumas ideias bastante interessantes em um artigo publicado hoje na Gazeta do BRICS, na Gazeta do Povo, sobre os BRICS, exatamente sobre essa profecia autorrealizada da aliança anti-ocidental dos BRICS. Confira lá na Gazeta do Povo de hoje. Um abraço, até a próxima.